E aí, vale a pena o esforço? Quanto tempo leva para receber o primeiro pagamento da sua perícia? Olá doutora, eu sou a doutora Ana, eu sou dentista, sou perita e aqui no YouTube eu falo um pouquinho mais sobre perícias judiciais, você que quer se tornar perito ou já é perito e também assistente técnico. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico, verdades não ditas por aí. Será que realmente vale a pena? Como que é o mundo dentro da perícia? A gente recebe mesmo, não recebe? Dá para eu largar a odontologia para viver disso? Vamos comigo. Primeira coisa que eu quero falar com você é que você que está entrando agora nesse mundo das perícias odontológicas, encare isso como uma renda extra. Por quê? Porque, sinceramente, não é todo mês que vai ter nomeação e não é todo mês que vai ter o dinheiro caindo na conta. A nossa justiça brasileira, ela infelizmente é lenta. Então acontece muitas coisas. O processo odontológico ele gira em torno de 3 anos médio, um processo odontológico. E por vezes você só vai receber totalmente o valor do seu honorário quando o processo terminar. Porque quem vai pagar é quem perdeu. Então, tem que esperar a decisão do juiz depois de todos os recursos. Isso vai para as outras esferas, então demora um pouco mesmo. Então, eu tenho processos mesmo que eu já fiz meu trabalho há muito tempo e estou esperando a decisão, porque está tendo um recurso para eu saber quem que vai pagar o restante, né, do parcelamento dos honorários. Então, sendo muito sincero, encare isso como uma renda extra, porque quando você menos esperar, aquele dinheiro daquela perícia que você fez lá atrás está caindo na sua conta. É uma área muito promissora, ganha uma grana boa, mas você tem que entender que é uma roda que gira. Então você vai começar a fazer perícia, ainda não vai receber provavelmente por aquilo, e aí começa a fazer outra, e as perícias começam a pingar daquelas que você fez lá atrás, e aí a roda começa a girar. Então sempre vai estar entrando dinheiro para você, mas de perícias realizadas anteriormente. E como que funciona, na grande maioria das vezes, o pagamento dos honorários periciais? Primeira coisa, quem tem que preocupar com o pagamento de honorários é você, perito. O juiz, ele vai delimitar o pagamento, como vai ser esse pagamento, mas ele não fica de olho no processo para saber se você já foi pago ou não. E os assessores também ali do juiz também não estão preocupados com isso. Então já aconteceu comigo, deu passongar mesmo, não ficar de olho ali no processo, o processo ser arquivado e eu não ter recebido os meus honorários, eu ter que pedir para desarquivar o processo para receber meus honorários, porque ninguém nem viu. E se eu que sou interessada também não vi, eles que não vão estar nem aí. Então, perito, você também tem que ter um gráfico ali, um controle de todos os processos, quanto que é cada um, se você recebeu ou não, porque chega um momento que, igual eu falei, de repente cai o dinheiro lá na conta, e às vezes cai e não fala qual é o número do processo, simplesmente o dinheiro cai, que você tem que você tem que conseguir linkar, né, aquele pagamento àquele processo que você fez. Então, se você já tem um controle aí, uma tabela, saber exatamente quanto é cada processo, como estão os parcelamentos, facilita a sua vida. Mas vamos no ponto central do vídeo. Vale a pena o esforço? Sim. No meu caso, vale. A perícia, ela é para mim uma renda extra. Então eu faço fora do consultório. Eu uso o consultório aqui para fazer a perícia, mas para escrita do laudo e tudo mais, eu faço fora, faço final de semana, faço no dia que eu não estou tendo atendimento. Então não atrapalha a minha rotina clínica e o dinheiro que entra, com certeza, ajuda, né? Foi assim que eu viajei para fora do país, que foi assim que eu realizei meu sonho de conhecer alguns países. E é assim que provavelmente, né, espero que esse ano também dê tudo certo para eu também fazer uma próxima viagem com o dinheiro, acredite ou não, das perícias. Também foi que eu consegui realizar esse sonho aqui, me ajudou bastante, né? Início de clínica, a gente sabe que é um pouquinho mais conturbado do que falam por aí, então foi a perícia também e as assistências técnicas que me seguraram. Segunda parte, quanto tempo leva para receber o pagamento da perícia? Na grande maioria das vezes, o juiz ele divide os honorários, então ele vai pagar 50% antes e 50% depois, na grande maioria das vezes. Tem casos que o juiz só paga depois, mas se o juiz falar que é só depois, você pode, a depender do caso, por isso que é variável, às vezes tentar antecipar isso, pedir pelo menos 50% dos honorários antes, justificando, né, que você vai ter gastos, você vai ter hora clínica, enfim, tudo isso você já consegue também antecipar, mas na sua grande maioria das vezes, 50% antes e 50% depois. Então, 50% antes, geralmente você solicita antes de realizar a perícia, então antes mesmo de realizar a perícia, 50% já está na sua conta, e os outros 50% é quando finalizar o processo, depois geralmente da decisão ou depois que o seu trabalho pericial esteja totalmente encerrado, que eles entendam que não será necessário produzir mais nenhuma prova e que não tenha nenhum quesito complementar. Então, você já consegue pedir aí a sua segunda parcela dos honorários, quando já está em juízo o valor, porque por vezes essa segunda parcela, como eu disse, vai ser paga por quem perder.
e quem perder só vai pagar depois da decisão do juiz. Então, fiquem atentos a isso. Então, grande maioria das vezes, 50%, 50%, a depender do caso, peça sim antecipação e fiquem de olho na grana de vocês, porque sim, demora e sim, não façam como eu, não fiquem passongando, porque depois, até que desarquive esse processo e o juiz intima para pagar, ainda vai meses. Então, prestem atenção em tudo que está acontecendo, façam sua tabelinha e prestem atenção nesses honorários e seja bem-vindo aqui nessa vida também de perito judicial. Tudo que a gente vai fazer na vida tem seus prós, os seus contras, e esse, né, essa demora é um dos contras da perícia que pode ser muito bem organizado, a depender de como você é organizado e a depender de vários processos. Então fica a dica aí, e se você está entrando nesse mundo da perícia, está perdido, quer ajuda, chama aqui no WhatsApp, vamos trocar uma ideia. Aqui a gente tem mentoria para pegar na sua mão, te ajudar nesse passo a passo. Tem arquivos prontos, prompts para IA, tem um curso inteiro para você que está iniciando. Então é só clicar aqui nesse link abaixo que você vai ter todas as informações. E eu te espero, perito, do lado de cá, hein? Até mais!